Imagina perder uma filha. Imagina que essa sua filha tinha apenas 5 anos e não tenha morrido por causas naturais. Imagina que a garota tenha sido cruelmente assassinada pelo seu próprio pai, homem com quem você já sonhou em construir uma família. Todos esses sentimentos envolvem uma mulher guerreira. Olá, eu sou o Mark e este daqui é mais um caso investigativo do canal. Vamos ver como vive Ana Carolina de Oliveira, a mãe de Isabela Nardoni. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho e comentar qual o próximo caso você quer ver aqui. Quem não se lembra do caso Nardoni? Ele aconteceu em 2008 e teve repercussão nacional e até mesmo internacional. Na época surgiu a dúvida quem teria matado Isabela. Isabela foi arremessada da janela do apartamento de seu pai e o principal suspeito era o próprio pai da criança, o Alexandre Nardoni. E a polícia investigou e concluiu que realmente Alexandre teria matado a sua filha, com a cumplicidade de sua esposa, Ana Jatobá, que era a madrasta da criança. O motivo não se sabe até hoje, porque Alexandre Nardoni e Ana Jatobá negam o crime, porém a polícia concluiu que realmente eles mataram a criança. Ana Jatobá e Alexandre dizem que o apartamento teria sido roubado e assim teriam entrado com Isabela lá dentro, arremessando a garota pela janela. Mas isto é uma grande mentira e eles tentam fugir do crime até hoje, o que irrita Ana Carolina de Oliveira e sempre irritou ela, além de magoar muito ela. Ana Carolina na época deu entrevistas comoventes e sempre assumiu a sua chateação de como os autores desse crime tentavam fugir da situação, alegando que tinha assalto e não queriam assumir de jeito nenhum, mesmo que já fossem condenados. Alexandre, pai de Isabela, foi condenado a 30 anos de prisão. Ana Jatobá foi condenada a 26 anos. Ana Carolina de Oliveira foi condenada a viver o resto de sua vida sem sua filha. O que é o pior de toda essa situação? Ana, mãe de Isabela, deu a filha ao pai para passar um final de semana, um passeio que seja, e acabou não a recebendo de volta. Ana Carolina, sem dúvidas, preferia que Alexandre simplesmente assumisse que não queria a criança e nunca mais queria ver, mas deixasse ela viva. Com certeza este é o maior sentimento pendente nela. Mas infelizmente o mundo não tem retorno, não tem como voltar no tempo. Por isso Ana Carolina nunca mais vai ver Isabela, a não ser que seja numa fotografia. E isso é o que mais dói nela. Como vive hoje Ana Carolina? Ana Carolina é uma mulher batalhadora. Conseguiu se reerguer depois da morte de sua filha, depois de passar por um momento muito difícil e que ela mesma disse que chorava a todo instante, não conseguia ficar em paz, sempre relembrando. Hoje em dia ela ainda sofre, 12 anos após ter perdido sua filha? E a resposta é sim. Ana Carolina de Oliveira diz que não chora mais como antes, porém que sempre está lembrando de sua filha e sempre vem aquela dor que, por mais que ela nunca supere a dor, ela vai ficando menos forte em sua visão. Ana Carolina voltou a falar sobre o assunto em 2018, quando deu uma entrevista ao G1 para falar sobre os 10 anos de crime do caso Nardoni. 10 anos após a situação, a mãe de Isabela abriu o jogo e contou como estava a sua vida. Ana Carolina de Oliveira se casou com Vinícius, que parece ser um rapaz aí de boa índole, e teve um filho. O filho dela nasceu em 2016 e é o pequeno Miguel. Desta vez veio um menino, né? E Ana Carolina diz que este menino não substitui Isabela, que um filho não substitui o outro, é exatamente o que ela diz. Nesta mesma entrevista que contou como estava a sua vida, a mãe de Isabela diz que agora tem 2 filhos, só que apenas não convive com um, porque infelizmente o destino não deixou. E agora Ana Carolina de Oliveira leva sua vida com um sentimento
que sempre vai durar, que sempre vai existir. A casa de Ana Carolina é repleta de fotos da Isabela. Chega a doer o coração só de olhar essa situação, saber que você olha todo dia ali para a sua filha, mas que nunca vai poder tocar nela novamente. E é esse o sentimento dela. Ela mesmo diz que é um sentimento muito forte, né? E em relação ao filho Miguel, Ana Carolina já contou a ele o que aconteceu, porque tem as fotos daquela criança ali que ele nunca viu, não conhece, e a mãe de Isabela e mãe de Miguel agora respondeu que conta sim ao seu filho que ele tem uma irmã, que ele tem uma irmã mais velha, que é a Isabela Nardoni, e não explica o que aconteceu porque a criança é muito pequena ainda e nem chega a entender ainda qual a situação, o que realmente aconteceu com Isabela Nardoni, mas ele sabe que tem uma irmã, ele sabe que não é filho único, que tem uma irmã e que a irmã ali está presente na casa. É de doer o coração mesmo esta situação. Em relação ao crime, em relação aos criminosos, o sentimento de Ana Carolina é de repulsa total. Ela lamenta o fato deles já estarem conseguindo liberdades condicionais, como regime semiaberto, regime até mesmo aberto, ou às vezes alguma saidinha. Ela odeia isso e já esclareceu isso em algumas entrevistas. Ana Carolina disse que sente muito quando vê Ana Jatobá, ironicamente, saindo da prisão no Dia das Mães e no Dia das Crianças. Como aconteceu recentemente com Suzane von Richthofen, que matou seus pais e conseguiu sair da prisão no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Isso causou muita polêmica na época. A mesma coisa com Ana Jatobá. O Alexandre Nardoni chegou a conseguir regime semiaberto, porém a justiça voltou atrás e tirou o regime semiaberto dele, o que foi elogiado, né? Mas é isso basicamente. Ana Carolina de Oliveira é uma moça batalhadora. Ela sonha em ter outro filho e agora diz que não se importa se vier menino ou menina. Na época, quando teve Isabela, ela disse que tinha certeza que ele ia ter uma menina, assim que engravidou. E era uma menina mesmo. Quando teve Miguel, Ana Carolina disse que tinha certeza que teria um menino. E agora ela sente que, querendo ter outro filho, querendo fazer a família aumentar, que não se importa com o que vier, vai aceitar o que Deus mandar, até porque ela diz, com as próprias palavras dela, que já teve as duas experiências, ter um menino e uma menina. Por mais que os autores desse crime bárbaro contra Isabela não tenham assumido o fato e por isso a polícia não tenha descoberto uma motivação para o crime, Ana Carolina tem uma teoria, tem uma tese para o que teria motivado este crime. Segundo ela, a mãe de Isabela, o crime contra a garota teria acontecido por conta dos ciúmes que Ana Jatobá tinha da relação antiga de Alexandre Nardoni com Ana Carolina. Segundo a mãe de Isabela, o Alexandre Nardoni era até proibido de falar com ela por telefone, e em relação à menina, somente Ana Jatobá que tratava com ela. Ele já não podia mais falar com ela, então já era aquele ciúme doentio. Segundo a mãe de Isabela, Ana Carolina, este crime teria sido cometido por ciúmes, o que é uma motivação um tanto quanto comum com criminosos desta área, quando chegam a matar famílias, pessoas da família. Então é pesado demais pensar nisso. E aqui finalizamos este vídeo com uma frase comovente de Ana Carolina de Oliveira ao comentar sobre a dor que ainda sente da morte de sua filha. Questionada por uma repórter do G1 se teria conseguido superar a dor da morte da sua filha, ela respondeu, abre aspas, superação não é a palavra certa, mas que a dor vai ficando menos forte. Então é isso, pessoal. Qual a sua opinião sobre este caso Nardoni? Aliás, o que você acha sobre os autores do crime? Eles deveriam
ter estas liberdades, poderem sair da prisão eventualmente, ou eles deveriam cumprir exatos 30 anos de cadeia e 26 anos de cadeia? Qual a sua opinião quanto a isso? Ana Carolina acha que eles deveriam cumprir até mais do que isso, pois a filha dela não teve uma segunda chance. Então foi isso aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de comentar qual o próximo caso que você quer ver aqui. Clicar no gostei, que é uma forma de retribuir aí o trabalho que eu faço. E também se inscrever aí no canal, evidentemente, para você acompanhar os próximos casos aqui do canal. Muito obrigado, pessoal. Queria deixar aqui o meu elogio a Ana Carolina de Oliveira, que é uma mulher guerreira que conseguiu erguer a cabeça e seguir sua vida, mesmo após esse episódio que deixaria muitas mães pro resto da vida depressivas, e ela mesmo com a dor conseguiu seguir em frente, construir uma outra família. E claro, nunca esquecendo de Isabela Nardoni, que está ali nas suas paredes, está ali em fotografias, ela nunca vai esquecer, isso é fato. E é assim, ela tem que inclusive ajudar outras mães que realmente não conseguem sair de uma situação depressiva ali, porque perderam o filho. Se você tem um pai, uma mãe, você com certeza já ouviu isso. Perder um filho não é a ordem natural da vida, é descumprir a regra natural. O certo é o filho enterrar o pai e não o pai enterrar o filho. E foi isso que aconteceu no caso de Ana Carolina de Oliveira, e isso que entristece tanto ela. Hoje em dia ela considera sempre que tem Isabela como filha, nunca fala que não tem Isabela. Portanto, hoje, se ela tem o Miguel, ela tem 2 filhos. E se ela engravidar novamente daqui a um tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos que seja, ela terá 3 filhos. E sempre terá um filho a mais, porém que não convive com ela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo aí, por ter assistido. Até o próximo caso investigativo e tchau.